que o Guaratiba, que é um lugar paradisíaco no Rio de Janeiro. Você viu o que ele falou? Que ele só queria ver teu sorriso porque a tia dele é apaixonada por você. Não, ele não falou isso? Falou. Falou? Então, um beijo pra tia. Você tá demais, velho! Tá demais, cara. Você bloqueou, rapaz. Eu não sei o nome dele, eu não guardei o nome, mas acho que não. Ele é muito, A muito probabilidade gentil. de você bloquear alguém é... É grande, mas ele é muito educado. Mas tem duas perguntas. A primeira, ele pediu pra você mandar eu falar do Trauco. Trauco é um jogador comum que está vivendo um grande momento e já não vai jogar essa partida. Já não joga essa partida, vai ser substituído aí. Vai jogar. Pascoal, deixa eu contar uma historinha pra você. Eu tava de férias, então eu não tava muito ligado em futebol, não tava querendo ver nada. Mas começou a chegar muita mensagem pra mim, falando do tal do Trauco e de você. Você conhece o Pascoal? Porque o Trauco, porque o que aconteceu? O Trauco jogou Porque eu 3 lembro que você, partidas. antes de eu viajar, você falou assim, esse Trauco é ruim, isso é fraco e tal. Você falou fraco. Jogador que eu fez um gol, deu 4 assistências em dois jogos. Jogou falou que ele é ruim? contra o Boa Vista. Aqueles lances que você falou, aquilo lá que você viu. Aquela marcação pesada. É engraçado, isso é engraçado. É um jogador... O senhor falou que ontem que o Guerreiro tem o melhor começo de temporada de todos. O Guerreiro jogou contra quem, querido? Sim. Sim o quê? Exatamente por isso que eu falei, Benjamin. Não, o Guerreiro vale pro Trauco, não. E vocês... Os caras já estão dizendo que o Trauco é o melhor lateral esquerdo depois de Newton Santos. Tá jogando muita bola. Mas é o que eles estão falando. Você vai sair na imprensa peruana de novo, hein? Ah, eu fico feliz, muito Eu obrigado. vi um vídeo da imprensa peruana. Companheiros, Senhor E Pascoal. não é só o Trauco que tá é só ver a língua classificação do Peru para a Copa na eliminatória da Copa do Mundo. Não é só você é vingativo, não é só o Trauco que O tá Flamengo calando teve o o Pascoal. lateral esquerdo depois. O Guerreiro também tá calando o Pascoal. Coloca aí, ó. O Guerreiro Agora tá arrebentando do vocês Guerreiro. porque é melhor que vocês minimizaram o Guerreiro e vocês têm que engolir o Guerreiro agora. minimizou o Guerreiro? Vocês minimizaram o Guerreiro Uma aqui. coisa. Aí o Guerreiro faz a melhor início Olha de só. É a melhor fase da vida dele. temporada da carreira dele. Olha só, É. o Guerreiro tá fazendo o melhor início de temporada dele. Mas o Guerreiro Segundo tá jogando Pascoal. contra o Macaé, contra o Volta Redonda. Vista, Aí vale. O Trauco joga contra os mesmos times. Não, maior do que ele tá jogando. É porque Você é precisa diferente, decidir. ó, a qualidade é diferente. O Olha lá. Guerreiro é um jogador que já O melhor comprovou. atacante. O Trauco é um jogador nível médio que tá dando certo. Agora, Ana Guerreira, calou vocês. Mas, ô, Vocês minimizaram o Guerreiro. Não adianta, ele e tá quer aqui, ó. jogar. Imagina, olha lá. Ele tá tentando reverter a situação. Não, senhor. Tá tentando Não, reverter. Ele sim. já tá e não tá dando certo. Mas eu posso responder com relação ao Mancoedo, que ele tinha perguntado também? Não, agora é o responder. Guerreiro. Não, então, mas com relação ao Guerreiro não dá pra gente questionar. 5 gols e 15 O pontos, início sei lá. do Guerreiro nesse ano tá excelente. O Guerreiro, se ele mantiver essa média aí até o final do ano, ele vai jogar muito. Tá na cara que vai. E o Flamengo tem tudo pra jogar muito, porque o time do Flamengo tá muito forte. O Flamengo hoje não tem pontos fracos. O ponto mais fraco do Flamengo era pro setor aí de segundo atacante, aquele cara de lado de campo, e o Flamengo contratou o Berril. Ele perguntou a respeito do Mancoedo. Eu vejo o Mancoedo disputando uma posição naquele meio campo aí na articulação, coisa que ele falou que ele não gosta, ele gosta de jogar mais recuado, mas se ele for jogar mais recuado, ele tem que brigar por vaga com o Ilharão. E acho que dá pra brigar sim. Porque o Ilharão, o Pascoal, Sormani, Benja, Cassino, Flavinho, o nosso amigo telespectador. O Esqueceu do Gaúcho, do O pessoal Michelzinho tá na rua, e do CRB. o pessoal tá aí, o pessoal estacionamento. Eu gosto de nominar. É legal, dá moral pra todo mundo. Agora, com relação aí ao Mancoedo, se ele quiser jogar na posição do Ilharão, eu acho que ele briga por vaga com o Arão. Porque o segundo semestre do Ilharão não foi tão bom. E o Mancoedo, pela bola que ele tá jogando, eu acho que ele tem condições sim. Você concorda, peraí, Juca, você concorda, João Ventura, com o Mano em relação ao Mancoedo? Olha, Benja, concordo em partes. Eu acho que o Mancoejo pode fazer essa função aí que o Mano tá falando, dependendo do jogo, porque o Mancoejo ele é mais ofensivo que o William Arão. O William Arão geralmente é aquele homem surpresa, né? A bola na área, vem o William Arão por trás, cabeceia e faz o gol. O Mancoejo ele ataca mais e ele defende menos. Então, dependendo da situação do jogo, o Flamengo estiver perdendo, o Flamengo precisar do resultado, pode ser uma substituição aí para o Zé Ricardo. Tira um homem de defesa e coloca um homem que chega também para o ataque, né? Mais uma opção de gol. Tá realmente vivendo uma grande fase o Mancoejo, pelo menos esse início de campeonato. Só que aquela coisa que a gente fala todos os anos, né? Campeonato estadual, a gente se empolga neste momento, mas daqui a pouco, quando a coisa começa a pegar mesmo, é que a gente começa a ver o desempenho dos jogadores. O Flamengo realmente vem muito bem nesse início de temporada, não perdeu nenhum jogo oficial até agora, 5 jogos, 5 vitórias. Os únicos 2 adversários mais fortes que o Flamengo enfrentou foi tanto o Grêmio quanto o Botafogo, e os 2 com times bem alternativos. Então, assim, a gente está vendo o Flamengo ainda nesse ritmo de pré-temporada, está começando a ganhar corpo, começando a ganhar entrosamento,
Como o técnico Zé Ricardo vai montar a equipe para Libertadores, a gente ainda não sabe. Será que ele vai insistir com o Everton aberto num lado e o Mancoejo do outro, que é que vem dando certo, um plano que vem dando certo, ou será que o Berril até agora vem criando algumas dúvidas aí na cabeça do torcedor do Flamengo. Não se sabe se ele chega realmente para ser aquele cara de lado que todo mundo estava esperando, o cara que vai para dentro para fazer o gol. Aqui no Rio de Janeiro tem muito torcedor dizendo que o Berril é o Cirino da Colômbia, né? O cara que chega cheio de pompa e acaba não vingando aquela expectativa que o torcedor cria. Tiraram isso? Mas até no encontro da partida contra o Botafogo, ele começou bem, mas ele não foi tão bem assim depois. Gente, pelo amor de Deus. Ô, João, peraí. Quantas partidas o Berril fez? 2. Não, entrou. Duas? Ele entrou numa partida e a outra ele saiu como titular. E a torcida já está dizendo que ele é o Cirino. Ele entrou nas duas. Ele entrou nas duas, Sormani. Isso, entrou nas duas. E tem gente na torcida dizendo que ele é o Cirino com sotaque castelhano, é isso? Colombiano, tem muita gente aqui no Rio de Janeiro que fala assim, vamos esperar para ver o que o Berril pode render. Não é verdade, leve a sério quem dá um diagnóstico desse com apenas 2 jogos, sendo que o cara saiu do banco nas 2 partidas. Concordo, eu acho que o Berril acabou de chegar no Brasil, está se adaptando ao novo país, à cidade, ao futebol que é diferente também. Essa avaliação, ela só deverá ser feita quando esse ano de 2017 terminar. Concordo plenamente. E acho, Sormani, para completar esse seu raciocínio, eu concordo plenamente. E acho que o Campeonato Carioca serve muito para isso. Serve para esse laboratório, né? Começar a testar, dar ritmo de jogo para o jogador. O Trauco, que o Pascoal não agrada tanto ao Pascoal, mas acho que o Trauco tem muito isso, essa adaptação do jogador estrangeiro ao futebol brasileiro. É um outro ritmo, é um outro estilo, é uma outra pegada, é uma outra camisa. Então acho que o Campeonato Estadual ele serve para isso, para deixar o jogador mais à vontade, para poder conhecer a torcida, conhecer os colegas em campo, e a hora que o jogo pegar, a hora que for um jogo importante mesmo, Libertadores, jogo decisivo, Campeonato Brasileiro, se for Copa do Brasil, aí ele já vai estar mais acostumado com o cenário que ele vai ter pela frente. Concordo plenamente, Sormani, plenamente. Acho que tem que dar tempo, ninguém é bom ou ruim até que se prove o contrário. Claro. E o Berril tem muita coisa para provar. Agora, na partida de amanhã contra o América Mineiro, pela Copa da Primeira Liga, jogo que vai ser em Brasília, deve ser a primeira partida, tudo indica que vai ser a primeira partida que o Berril começa como titular. Isso porque o Zé Ricardo deu folga aí para quase todo o time titular, apenas o Muralha e o Everton, dos jogadores que vem atuando entre os 11, apenas esses 2 viajaram e devem enfrentar o América Mineiro. Todos os outros serão reservas e o Flamengo vai ter um banco feito pelos jogadores da categoria de base. Boa, João Venturi. Vamos aproveitar agora, vamos sair do Rio de Janeiro, vamos direto para Porto Alegre com meu amigo Wagner Martins. Wagner Martins está no ar. Wagner Martins, boa tarde. Eu tenho uma lista de assuntos para perguntar para você. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, Benjo? Um abraço a todos aí. Ô, Wagner Martins, primeiro assunto. O Marcelo Cirino, que o João Venturi estava falando agora, ele não tinha uma negociação com o Inter? Esfriou, acabou isso aí? Tinha uma negociação no mês de janeiro, que começou lá no início do mês de janeiro, se arrastou até o final, depois não houve acerto, o Inter desistiu, e agora Marcelo Cirino está se acertando com o Inter, com o volante Eduardo Henrique, ex-Atlético Mineiro, que disputou o Campeonato Brasileiro aqui pelo Internacional, indo para o Atlético Paranaense. Essa é a negociação que está acontecendo, já está em fase final, e em breve vai acontecer o anúncio oficial dessa troca. O Wagner Martins, em relação a Nico Lopes, que ontem foi ventilada a ideia aí dele do Corinthians ter interesse, ter uma possível troca, tem fundamento ou não? Olha, Benja, eu vou te dizer o seguinte, a informação que eu tenho, que fui checar ontem com um dirigente do Internacional, é a seguinte: o Inter ainda tem a esperança de uma resposta do Nico Lopes dentro de campo. E por isso não aceita a proposta do Corinthians. Houve uma procura, o Internacional ele nem avançou nessa negociação porque quer ficar com o Nico Lopes. Só que o que está acontecendo é o seguinte: o Inter está trazendo o Marcelo Cirino, correto? O Inter apresentou proposta oficial pelo Potker. A proposta está lá na Ponte Preta desde ontem, foi levada pelo Jorge Macedo.
que é o diretor executivo de futebol do Internacional. E se o Inter fecha com esses 2 jogadores, com o Cirino, que está bem encaminhado, se a Ponte Preta aceita a proposta do Inter, então aí o Nico Lopes fica numa situação complicada, um jogador de altíssimo investimento. O Inter pagou aproximadamente 13 milhões de reais por esse jogador. E aí o Nico Lopes, que ano passado sofreu muito com lesões, esse ano começou como titular, mas voltou a ter lesão, né? Não jogou nos últimos 2 jogos pelo Internacional e hoje está fora da estreia na Copa do Brasil contra a Princesa de Solimões. Bom, repito, a informação que tem é essa: o Inter tinha a esperança, ou tem a esperança, de que o jogador vai ainda dar uma resposta positiva. O Wagner, com a chegada de Marcelo Cirino e Potker vai ficar difícil. Ontem eu conversei também com um companheiro seu aí de Porto Alegre, jornalista, e ele teria me dito que o Nico Lopes também não quer sair do Inter, que o desejo dele é continuar, que ele quer fazer uma história aí no Inter, que o jogador também não quer sair, não. A informação é essa. O Nico Lopes é pertinho do Uruguai, aqui bem pertinho de Porto Alegre, Montevidéu, 1 hora de voo, e ele está satisfeito aqui em Porto Alegre. O problema é esse: a concorrência vai aumentar com a chegada do Marcelo Cirino, e se a Ponte Preta aceita a proposta do Inter, do Potker, o Nico Lopes fica numa situação muito complicada, porque, por exemplo, hoje vai jogar o Carlos entre os titulares lá contra o Princesa de Solimões, jogador recentemente contratado também. O Zago está utilizando o esquema com um jogador de referência apenas. Wagner, eu quero repetir, veja, aqui, a informação oficial que tenho é: o Inter não aceita negociar o Nico Lopes. Nessa negociação do William Potker com a Ponte, envolve o Fernando Bobb? Envolve. O Fernando Bobb não está relacionado para o jogo de hoje e está acertando o seu empréstimo daí. O Fernando Bobb vai por empréstimo até o final deste ano para a Ponte Preta. Então tá bom. Wagner Martins, muito obrigado pelas tuas informações. Wagner, um grande abraço, até amanhã. Bem já. Só deixa eu dar uma notícia sobre o Grêmio. O Edilson, que estava voltando de lesão, de uma artroscopia no joelho, ontem fez um jogo treino aqui em Porto Alegre e sentiu um probleminha na panturrilha da perna direita. Vai ter que parar por 2 semanas, né, sem qualquer tipo de treino, e pode desfalcar o Grêmio na estreia da Libertadores da América, dia 9 de março, na Venezuela, contra o Zamora. Peraí, o Wagner Martins, espera que o João Venturi quer falar alguma coisa. Fala, João. Eu até queria perguntar para o Wagner aí, Benja, porque essa transação, essa possível ida do Marcelo Cirino para o Inter, pro Inter, ela é bastante confusa e muito complexa também. Porque quando o Cirino saiu do Atlético Paranaense e veio para o Flamengo, a proposta era a seguinte: o Flamengo tinha até o final deste ano para vender o Marcelo Cirino, e se vendesse, ficaria com cerca de 20% do valor da venda. Se não vendesse, o Flamengo tem que comprar o Marcelo Cirino por um valor aproximadamente 3,5 milhões de euros. Você, Benja, que é acostumado a viajar ao mundo aí mês sim, mês não, deve fazer uma conta rápida aí de quanto dá isso em real. E aí, agora, a ida do Cirino para o Inter passa pelo Atlético Paranaense também. É bem complicado isso. Queria perguntar, não sei se o Wagner tem essa informação, mas por que o Atlético Paranaense acaba sendo o intermediário? O Marcelo Cirino não era jogador do Flamengo, ele está voltando para o Atlético para ir para o Inter? É o intermediador? Como é que está sendo essa negociação aí, Wagner? Se você tem essa informação para a gente. Seguinte, João, um abraço para você. O Marcelo Cirino, ele tem os direitos econômicos divididos entre o Atlético Paranaense e o Fundo de Investimentos do Doin Sports, correto? Que detém 50% do jogador. Um grupo de empresários levou o Marcelo Cirino para o Flamengo no final de 2014. E aí o Flamengo é quem paga o valor anual pelo jogador. Então, o que acontece neste momento? A ideia é que esse acordo entre Atlético Paranaense e Flamengo seja transferido para o Internacional, correto? Os direitos econômicos estão presos ao fundo de investimento DOIA e esse acordo será repassado ao Internacional. Então tá certo. Wagner Martins, obrigado aí pelas informações, um abração. Até amanhã, Wagner.
Um abraço, Benja. Um abraço a todos aí. Abraço. O Reinaldo Campos manda um tweet aqui. Ai, Cassino, camisa 10 não se veste, se conquista. Dá-lhe Verdão. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, nós vamos fazer um intervalo rapidinho na volta.